Manuela chegando. Oi, Manu, tudo bem? Manuela, eu mandei, avisei a direção do seu caso e o Léo acho que também não tá com dificuldade de entrar na plataforma e eu já mandei, já avisei a direção. Aí eles me pediram o CPF. Eu falei, bom, mas os alunos vão passar para mim, não é melhor passar direto para a direção? Aí ela pediu então para eu passar o contato dela do WhatsApp para vocês, né? Que no caso é a Kátia, que também está ajudando na direção, tá? Eu vou passar hoje, deixa eu até anotar para não esquecer, mas está anotado no meu WhatsApp, mas eu vou anotar aqui no meu. Enfim, aí eu vou passar o contato dela para vocês, e aí vocês passam direitinho. Eu já passei o nome completo, mas tem que passar como é que é o nome? O CPF. Deixa eu só anotar aqui, enviar contato da Kátia, que eu mando hoje, depois da aula. Eu já mandei outra planilha. Ah, de notas? Não, não mandei. Aliás, minto, eu acho que eu mandei duas. Uma e uma com alterações, mas depois da segunda eu já fiz outra alteração de gente que fez trabalho chat. Mas quem fez a alteração, se eu não me engano, eu mandei por e-mail para aquela pessoa específica. Mas eu posso mandar a planilha, como é que ficou o final, né? Não sei se vocês sabem, mas o conselho, até hoje está tendo conselho, mas é terceiro ano, então não tinha problema da gente ter aula, eu não queria que a gente perdesse uma segunda aula, né? Porque semana passada a gente já perdeu. Então, o conselho está acontecendo, mas eles pediram para a gente, ao invés de dar nota numérica, a gente está dando conceito, não sei se vocês estão sabendo disso. Os conceitos são... É mais fácil eu mandar bonitinho para vocês na planilha, né? Senão vocês vão estranhar, porque a planilha tem a nota e tem um tal do conceito do lado. Ana Carolina Ferreira. Gente, isso, vai colocando o nome no chat, hein? Não esquece. Carolina Ferreira. 41, Luísa Siqueira. 11h41, João Batista. 11h41. Ué, o povo da 42 está vindo hoje, não? O que houve? Semana passada não, que a gente não teve aula. Na aula anterior foi vocês que quase que não vieram, veio quase todo mundo foi da 42, né? Na última aula de função afim, que foi de estudo de sinal, né? Mas eu posso mandar a planilha, então, para vocês com as notas e os conceitos. São 4 conceitos que a FATEC pediu para a gente dar. Quem atingiu plenamente, que é o pessoal que participou e fez e tal, a média, até média 7, se eu não me engano. Atingiu parcialmente, média entre 6 e 5, 4, entre 6 e 5. E aí, abaixo de 5, tem o não atingiu... Como é que é? Não atingiu, mas participou, que é diferente do quem nem apareceu nenhuma vez, que é o NE, que é não executou, né? Que aí esses alunos têm que ver o que aconteceu, se eles realmente cancelaram matrícula ou se estão precisando de auxílio para ter acesso à internet. Então, são esses conceitos que estão sendo lançados. Mas eu acho que a direção depois deve entrar em contato também com vocês para esclarecer. Alguma pergunta aí, gente, sobre isso? A gente ia falar outra coisa sobre isso, que era... Peraí, contato... Ah, sim, da plataforma. A gente já tirou, fez aquela modificação que eu tinha falado com vocês, né? Que a gente de matemática, infelizmente, teve que fazer porque a DDE pediu, né? Então, a gente já passou todos os quizzes e trabalhos para o fascículo 1.
e as abas vocês já não têm acesso a elas. Nós, professores, a gente ainda consegue ver, mas não sei se depois a Dedé vai tirar dali, mas a princípio a gente ainda consegue ver. Os quizzes e trabalhos, quando a gente transfere para o fascículo 1, deixa eu esclarecer isso porque vocês vão estranhar, se vocês entrarem lá, vocês não vão ver o que vocês fizeram, porque ele só transfere as questões, as perguntas, ele não transfere os resultados dos alunos que já executaram, né? De dizer, já tem tantas tentativas, tal aluno fez tantas vezes, tirou... Não, ele não transfere nada disso. Isso está na abinha que ficou lá escondida, que nós, professores, ainda temos acesso, mas nem sei se a TDE vai apagar. Mas, seja como for, a gente já anotou tudo, já está tudo anotado, tanto que a nota já está lançada, tá bom? Se tiver alguma discordância, né, algum aluno... Bom, por enquanto a gente ainda pode conferir a discordância, mas se por acaso eles vierem apagar e o aluno disser, não, mas eu fiz 5 quiz, você só computou 2, né? Ou qualquer coisa assim, aí não vai ter jeito, gente. Se a DDE apagar, vocês vão ter que fazer de novo, tá? Porque vai estar lá tudo no fascículo 1. E agora a matéria, a partir, então, do segundo quiz, né? Do bloco 6, já está, então, no nosso drive da matemática, e eu mandei para vocês ontem, no e-mail da turma, eu mandei o link desse drive, né? Na verdade, fizeram até uma espécie de um sitezinho com as apostilas todas as antigas, todas as que virão, vão estar lá. Tem até uns vídeos, tipo vídeo interessante de matemática, que nem é exatamente de matéria, mas está lá. E os quizzes e trabalhos a partir de agora vão estar lá, tá? Aí vocês vão entrar, tá por curso, e aí entrando no quiz ou no trabalho, aí você seleciona qual que é a sua turma, né? Logo é a primeira questão, logo é botar o nome e selecionar a turma. E aí vocês respondem e tal. Os quizzes vão continuar sendo a mesma coisa, ele tem um feedback, só que não é como o da plataforma, que a gente está fazendo no Google Forms. Aí, ele vem com um linkzinho. Então, você acabou de mandar, aí ele vai te dar um feedback dizendo acertou, parabéns, ou não acertou. E aí ele dá um link. Você clicando naquele link, ele te mostra qual é a resposta correta, tá? Porque ele não deixa a gente digitar ali. A gente tem que fazer um arquivo linkado ali no tal do Google Forms. É um pouco diferente do da plataforma. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, quando for fazer os quizzes, é só perguntar. A matéria que está lá, que é a segunda parte agora de outubro, é de função exponencial, se eu não me engano. Hoje a gente vai começar, então, função quadrática, ok? Eu vou, então, já começar a partilhar minha tela aqui com vocês. Cadê? Vamos ver aqui no OneNote. Hoje a gente vai fazer uma aula bem, como é que eu vou dizer? Hoje vai ser mais só explicação mesmo, porque primeiro a matéria está assim muito no iniciozinho, né? Deixa eu ver como é que eu faço mesmo para botar esse troço lá em cima. Aqui. E segundo, porque como a gente perdeu uma aula, quando a gente faz aula mais interativa, ela demora mais, né? Porque todo mundo tem que responder, tarará. Então hoje vai ser só mais explicação. É uma matéria que eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto alguma coisa no 9º ano, tá? Então, vamos meio que relembrar. Ué, o que houve com o meu mouse? Tá aqui. Deixa eu só botar aqui. Eu não sei por que ele... tá aqui no cantinho. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Definição de função quadrática. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela bem? E ouvir bem? Deixa eu só diminuir aqui para poder ver o chat também. Isso aqui diminui, isso aqui também diminui por enquanto. O chat está onde? O chat está aqui. Ai, gente, cadê o chat? Eu tenho que clicar lá em cima, eu esqueço isso. Peraí, aqui, more chat. E ele não aparece. Beleza, hein? Cadê você? Gente, cadê o chat? Tá aqui, pronto. Deixa eu botar aqui, porque aí se vocês quiserem falar alguma coisa, fica mais fácil para eu ver.
Ok. Então, vamos lá. Definição da função quadrática. Uma função quadrática ou sinônimo, né? Aqueles sinônimos de matemática. Função polinomial do segundo grau. Então, é um polinômio de grau 2, ou seja, a minha variável, o maior grau que ela tem é 2. Vai ser uma função que vai do domínio dos reais, ou seja, o meu x pode ser qualquer número real, domínio, né? É o valor do x. E a imagem, o contradomínio, também pode ser reais, tá? Contradomínio também pode ser qualquer número real. Então, ela vai ser f de x igual um número que multiplica o x ao quadrado, um número que multiplica x e um número que não tem x, que é o termo independente. A, b e c são os coeficientes reais. O a não pode ser zero na função quadrática. Por quê? Porque ia zerar, ia sumir com o x ao quadrado. E se sumisse com o x ao quadrado, ela ia virar de primeiro grau, né? Então, o a não pode ser zero, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo simplinho, né? X ao quadrado menos 4x menos 3. Quem é A? É o número que acompanha x ao quadrado. Não tem nenhum, mas se não tem nenhum, é porque é 1, tá? Não é zero. Se tivesse zero, ele não estaria aqui. Quando eu tenho um termo e não aparece número nenhum, vale 1. O B, que é o que acompanha o x, menos 4 no B. C é o menos 3. Ok? Que é o termo que está lá sozinho. Deixa eu só botar mais para cá, pronto. Aqui é a segunda. Y igual a x ao quadrado menos 9. Bom, f de x é a mesma coisa que y, né? E aqui ela está um pouquinho menor que a outra. Observa que a fórmula padrão, ela é um trinômio, né? Ela tem 3 termos, ok? Isso aqui é um trinômio. Que é diferente da fórmula geral da reta, que é só ax mais b, que é um binômio. Sendo que essa é a geralzona, né? Pode acontecer dela estar reduzida, né? Ou incompleta, como essa daqui, tá vendo? Ela está incompleta, ela não tem os 3 termos, ela só tem 2, mas ela é de segundo grau porque eu tenho x ao quadrado. Quem que é o A? 1 novamente, porque é o que está multiplicando o x. Quem é o B? Não tem. Não tem B. Não tem o termo com x. Então, o B é zero. Zero é para quando não tem aquele termo. Aí, o C é menos 9, que é o termo que não tem x nenhum. Vamos para essa próxima aqui. F de x igual a 6x ao quadrado. Bom, o A é 6, que é o que acompanha o x ao quadrado. O B não tem, essa está reduzidíssima, né? Ela é um monômio, é um termo só. Então, o B é zero e o C também é zero, não tem. Vamos para D. Menos 2x ao quadrado mais 1 mais 5x. Cuidado aí, hein? O A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, o A é menos 2. O B é o que acompanha o x, então ele não é o 1. Ele não é o segundo termo, ele é o termo que acompanha o x. Então, ele é 5. O C vai ser 1, porque o C é o que não tem x nenhum. Então, ele vai ser 1. Entendido aí, gente? Não esquece, o pessoal que chegou depois, botar o nome no chat, tá? Por favor. Eu vi que chegaram 2 alunos e, para mim, o chat ainda está no João Batista, mas ninguém colocou nada de nome e turma. Vamos lá, letra E. Isso, Matheus, joia. O A, então, é menos 4, que é o que acompanha o x ao quadrado. Isso, Maria Luísa, Kaique, isso. Beatriz Gomes, Beatriz Neves já estão aí, joia. O B é o que acompanha o x, então é 2. E o C é 0, não tem C aqui. C é 0, ok? Então, o B e o C podem ser 0.
né? O B aqui é 0, aqui o B e o C são 0, nessa aqui o C é 0, tá? São funções que estão com a equação de segundo grau incompleta. Deixa eu abrir um pouquinho, chegar um pouquinho para o lado aqui. Ó, vamos fazer essas duas aqui. Queria que vocês... Espera aí, deixa eu ver. Será que eu consigo chegar para o lado? Olha lá, gente, esse exemplo aqui, ó. Quem que é o A, hein? Lembra, o A é o que acompanha o x ao quadrado. Pode botar no chat ou responde. Quem vai ser o A aqui nessa? Oi, eu quase ouvi, mas não ouvi. Quanto vale o... Isso, 2, muito bom. E o B, gente? Eu acho que aqui eu consigo digitar, peraí. O digitado fica mais bonitinho. E que esse aqui não é... Esse aqui acho que eu consigo. Então, eu posso botar aqui 2. O B. Quem é o B, gente? B é o termo que acompanha ó, tá até aparecendo aqui no cantinho da tela, ó, quem que o B acompanha? O X. Quem vai ser o B ali? 2. Não, desculpa. 3. Isso, 3, beleza. O 2 é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, vai dar 3, perfeito. E o C? É o que sobrou, né? 5. 5, que é o que não acompanha x nenhum. E eu botei ele em vermelho aqui, sei lá por quê. Deixa ele preto. Ó, vou fazer essa daqui de baixo, porque ela é mais difícil mesmo. O A é o termo que acompanha o X. Até dá para fazer tranquilo. Quem que é esse A aí, hein, gente? Vai lá, gente. Pode botar no chat também. Quem é o A? Que acompanha o X ao quadrado. Menos 3. Beleza. O B, vou fazer aqui. O B está mais difícil, porque ele é o que acompanha o X. Aí eu tenho X sobre 2. Então, o que eu vou botar no B? Vou botar só sobre 2? Não posso botar o B só como barra 2, né? Que número que está na frente do X que não aparece? É 1. Então, o B, na verdade, é meio, tá? O B é 1 sobre 2. Porque eu escrever isso que está aqui é a mesma coisa... Deixa eu puxar uma setinha aqui. X sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes o x, tá? Porque quando a gente multiplica, não faz MMC nenhum. É como se essa barra aqui fosse uma barra enorme e aqui o denominador está aqui embaixo. Então, o B é meio. E o C vai ser o que sobrou. Peraí. Deixa eu só descer um pouquinho, que ele ficou muito grudado no B. E o C, então, vai ser raiz de 7, que não tem o menor problema em ser um número raiz, né? Lembra que eu falei que os valores aqui são todos reais. Então, pode ser raiz, pode ser dízima, pode ser fração, ok? Dúvida aí, gente? Tranquilo? Deixa eu puxar mais para baixo. Ó, vamos ver agora o gráfico da função quadrática. Deixa eu centralizar aqui, ó. O gráfico da função quadrática, da função de segundo grau, ela é uma curva aberta que o nome é parábola, tá? Ela é uma parábola. Quando eu tenho um A positivo maior que 0, essa parábola é voltada para cima, ok? A gente faz até aquela associação, né? Porque A maior que 0 é o A positivo. Positivo, feliz da vida, e ó, parábola para cima. Esse daqui, a parábola para baixo, vai acontecer quando o A for negativo, menor do que 0, né? Então, se o A é menor que 0, ele é um número negativo. E aí, a gente faz a associação dessa parábola para baixo com a carinha triste. Ok?
Então, o termo que acompanha o x ao quadrado é que diz se a parábola vai ficar para cima ou para baixo. O sinal dele, tá? Se ele é positivo, para cima. Se ele é negativo, para baixo. Deixa eu voltar aqui nessas que a gente fez, ó. Só para conferir esse detalhe da concavidade dessas parábolas aqui. X ao quadrado menos 4x menos 3. Ó, o A é 1, o A é positivo. Essa parábola, eu não sei o gráfico dela, mas ela é para cima. Essa segunda aqui, também o A é 1, é positivo, parábola para cima, com cavidade para cima. Essa letra C também é positivo, com cavidade para cima. Na letra D, eu tenho um A negativo, então essa aqui seria uma parábola para baixo, se a gente for desenhar o gráfico dela. Na letra E, também é negativo, então a parábola vai ter a concavidade para baixo. Ok? Deixa eu botar grande aqui. Se alguém precisar falar no chat, me avisa, tá? Aqui está mostrando uma linha pontilhada e falando que isso é o eixo de simetria. A parábola, ela é uma curva simétrica. Ou seja, o que é simétrico, gente? Eu até esqueci de baixar aqui, depois talvez eu traga na próxima aula, mas simetria é quando a gente tem tudo igual, eu tenho uma reta, e tudo que acontece desse lado tem que acontecer desse lado, com a mesma distância do meu eixo de simetria. Né? O ser humano, ele adora coisas simétricas, né? O rosto da gente, a gente acha assim, muito bonito quando ele é simétrico. Você tem lá um narizinho aqui, 2 olhos aqui, ó, simétrico, tudo para cá e para cá. A gente tem um eixo de simetria passando no rosto, né? A boca, eu não sou uma ótima desenhista, ainda mais com esse treco aqui, mas enfim, é como se a gente tivesse um eixo de simetria passando no meio do rosto da gente, né? Ai, o meu eixo de simetria está todo bugado aqui, né? Mas, enfim, a parábola, ela é simétrica. Tudo que acontece, a distância desse ponto até aqui, esse meio, vai ser a mesma distância para cá, tá? Para qualquer ponto. Menos aonde? No ponto que está bem no eixo de simetria. E esse a gente vai ver na próxima aula, que ele tem um nome especial. Esse ponto central aí chama-se vértice. Que quando a parábola está para cima, ele está lá embaixo, e quando a parábola está para baixo, ele está lá em cima, tá? Esse é o vértice. Tirando o vértice que está bem no eixo de simetria, qualquer ponto que eu tiver aqui, ele vai ter a mesma distância do meio ao ponto do outro lado, tá bom? E quando eu achar as raízes, elas também vão ser simétricas. Vamos lembrar, o que é raiz ou zero da função? É o ponto onde a função é zero. E no gráfico é o ponto onde ela corta o eixo x. Então, ó, tenho aqui 2 raízes e a distância das duas é a mesma, tá? Daqui do meio. Vou descer aqui, vamos lá. Zero da função. Então, o zero da função ou raiz, zero da função quadrática ou raízes, são os valores de x que anulam a função. Isso é para qualquer função, né, gente? Zero da função é o valor onde a gente tem f de x igual a zero, onde eu igualo a zero para calcular. Quando é uma reta, é facinho, né? Se eu tenho uma função de reta, tipo 2x menos 5, essa é a minha função. Quero achar a raiz? Igual a zero. 2x igual a 5, x igual a 5 sobre 2. No caso aqui, quando eu igualo a zero, numa função de segundo grau, a gente não tem como fazer isso. A gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, que vocês já devem conhecer. Vamos voltar a ela. Então, quando eu tenho uma função de segundo grau completa, eu resolvo por Bhaskara. Em alguns casos, tem uma outra maneira que chama soma e produto, né? Mas essa aqui, a fórmula de Bhaskara, é a fórmula que resolve todas as funções de segundo grau. As outras técnicas que tem, que são mais rápidas, não dá para resolver todas, você resolve um caso ou outro. A fórmula de Bhaskara resolve tudo. Vamos lembrar? Então, x é igual a menos b, menos o coeficiente b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Quem é esse delta?
Esse delta é B2 menos 4AC. Esse delta aqui não tem nada a ver com aquele que a gente viu da função de primeiro grau. Isso aqui não é uma taxa de variação. É uma diferença, por isso que leva o delta. Né? Lembra que eu falei que o delta é a letra grega maiúscula D, Dzão, de sinal de menos, né? Então, ele chama de delta porque é uma diferença aqui, é uma subtração entre o B2 e o menos 4AC, tá? Mas não é uma taxa de variação, não. Atenção, relação entre o delta e as raízes. Quando esse discriminante delta, que ele é chamado de discriminante, tá, gente? Deixa eu até puxar a setinha aqui. Ele tem esse termo, ele é o discriminante. Então, o delta é o discriminante. Quando ele for maior que zero, positivo, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. Ou seja, quando isso aqui for positivo, eu vou conseguir calcular a raiz quadrada desse troço aqui, e aí eu vou somar e subtrair esse valor, vou ter dois valores diferentes. Um para quando eu somo, um para quando eu diminuo. Quando esse delta for zero, quando esse discriminante for zero, a gente vai ter, ele chama duas raízes reais iguais, ou, na verdade, só uma raiz, tá? Porque se ele for zero, a raiz de zero é zero, isso aqui tudo anula. Então, a gente vai ficar só com menos b sobre 2a, vai ser a única raiz, tá? Mas em matemática, para poder ficar coerente com a ideia de ser de segundo grau e ter duas raízes, formalmente a gente diz que essa raiz única vai ser uma raiz dupla, ela tem um peso duplo. Por isso que a gente também escreve isso como duas raízes reais iguais, tá? E quando o delta é negativo, menor que zero, aí que acontece? Eu não tenho raiz quadrada de número negativo nos reais. E a gente está trabalhando no conjunto dos reais. Então, não vai existir. Não vai existir essa raiz. Se não vai existir essa raiz, ela não vai ser. O zero some só esse pedacinho aqui, né? Nesse caso, vai sumir tudo, porque eu não vou ter a raiz, não vou poder somar o B, não vou ter nada, ok? Não vai existir raiz. Posso fazer o gráfico da função? Posso calcular um monte de coisa dessa função. Ela só não vai ter raiz. Deixa eu só voltar aqui no gráfico para comentar uma coisa. Ó. Se a raiz é onde ela corta o eixo x, quando não tem raiz, eu vou ter uma parábola que não corta o eixo x. Ou ela vai estar lá em cima do eixo x, ou ela vai estar lá embaixo. É para baixo e vai estar aqui embaixo. Tá? Vou descer aqui, que aqui tem um comentário melhor sobre isso. Ó. Comentando sobre os gráficos. Então, observa que aqui está falando do delta. Delta maior que zero positivo. Corto o eixo horizontal em 2 pontos, porque eu vou ter duas raízes diferentes. Ó, uma aqui e a outra aqui. Nesse caso, uma está negativa e a outra positiva. Aqui também, ela está para baixo, mas o delta é maior que zero, então vai ter duas raízes. Tanto na concavidade para cima, como se for concavidade para baixo. Se o delta é zero, só vou ter uma raiz, né? Vai cortar em um ponto. Essa vai ser a raiz. Se ela for para cima ou se ela for para baixo, ela vai cruzar o eixo x em um ponto só. Se o meu delta é negativo, eu não tenho raiz. Mas existe a parábola, existe a função, gente. A função não é que a função não exista. Ela existe, eu calculo um montão de pontos para ela. Só que ela não cruza o eixo x, tá? Ela é flutuante, tanto para cima quanto para baixo, ok? Deixa eu descer aqui. Agora vamos ver os exemplos. Vamos fazer esses aqui. Eu vou ver se tem espaço para fazer para o lado. Minha caneta está vermelha, deixa eu botar preta. Então, ó, vamos ver aqui, 1, 2 e 3. Ó, dada a função, aqui é uma função 4x2 menos 1, vamos calcular o valor da função no ponto. Ela é de segundo grau? É, porque eu tenho um x ao quadrado. Ela, por acaso, é incompleta. O A é 4, eu não tenho B, não tem termo em x, é 0, e o meu C vale menos 1. Então, função de segundo grau em que acontece isso. Vou calcular os valores de f quando x for raiz de 2, né? Porque f de raiz de 2 é f de x, que é igual à parábola, né? 4x2
menos 1, se ele está querendo o f de raiz de 2, é porque esse x vale raiz de 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes a raiz de 2 no lugar do x, eleva ao quadrado, tira 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes raiz quadrada de um termo ao quadrado, anula, vai dar 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 1. Então, isso vai dar 8 menos 1, que vai ser igual a 7. Então, o f de raiz de 2 é 7. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? F de 0 é quando a minha função, quando x for 0. Então, o f de 0 vai ser 4 vezes 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 0, 0. Então, tudo vai dar 0 aqui, vai sobrar só menos 1. Então, o f de 0 é menos 1. E o f de meio? Tenho aqui, então, um número fracionário. Nenhum problema com isso. Então, isso aqui vai ficar f de meio, vai ser 4 vezes meio ao quadrado, né? Porque é 4 vezes x ao quadrado, menos 1. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, menos 1. Oba, estou multiplicando 4, aqui embaixo tem 4. Números iguais, quando eu tenho um em cima e embaixo, cancela também. E aí vai ficar f de meio, vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Ok? Então, esse aqui deu 0. Dúvida aí, gente? Ou tranquilo? Tudo bem aí, gente? Então, olha só, isso aqui é a mesma coisa, na verdade, da outra, né? É a ideia de substituir o valor de x na função. Agora vamos para 2. Considere a função quadrática f de x, aonde f de 0 é 5, f de 1 é 3 e f de menos 1 é 1. Escreva a função f. Esse é diferente. Ele está me dando 3 pontos e quer a fórmula da função, a lei da função. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo. Se eu der Enter aqui, o que ele faz? Ah, ele desce, é isso que eu queria. Desce. Isso aqui, vou levar lá para baixo. Então, vou fazer esse aqui, ó. Puxar aqui uma setinha aqui. E vou resolver ele aqui embaixo. Se eu tenho f de 0 igual a 5, se eu tenho f de 1 igual a 3, se eu tenho f de menos 1 igual a 1... Gente, presta atenção aqui, ó, isso é importante. Eu ter isso é a mesma coisa que ter, ó, presta atenção, 0,5. É esse ponto aqui por onde a parábola passa. Eu tenho um ponto que ela passa. Aqui é outro ponto, ó. Aqui é o x, aqui é o y, né? Porque é f de x igual a y. Então, aqui ela passa também no ponto 1, 3. E passa também no ponto menos 1, 1. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 pontos por onde essa parábola passa. X, y. E o que eu posso fazer? Se eu sei que a fórmula geral de uma equação de segundo grau é ax2 mais bx mais c, são 3 valores. Para eu poder achar o a, b e c, eu preciso de 3 pontos. Ora, a gente tem 3 pontos. Então, o que a gente vai fazer com os 3 pontos? Vai substituir na fórmula geral, tá? Sempre que tiver esse tipo de problema, e ele pode aparecer dessa fórmula com f de 0 igual a 5, né? F de tal igual a tal, pode aparecer com os pontos já formados, pode aparecer na forma de gráfico, mas a resolução é a mesma, vocês vão substituir os pontos na fórmula.
Estou falando isso porque, não sei porquê, esse é um exercício que muitos alunos têm dúvida, gente. Aparece isso numa prova, as pessoas ficam assim, olhando, sem saber por onde começar. E isso aqui é muito simples, é valor numérico, é pegar o valor e substituir na fórmula. Então, vou substituir os 3, vou ficar com 3 equações e vamos lá resolver. Então, aqui, ó, o x é 0, o y é 5. Deixa eu trocar para o azul. O y é 5, o a eu não sei, x é 0. O b eu não sei, x é 0. Aqui, o x é 1, y é 3. Y é 3, então eu igualo a 3. X é 1. Gente, se eu errar alguma coisa aqui, vocês, por favor, me corrijam, porque às vezes eu erro continha ou na hora da substituição, tá? Déficit de atenção, às vezes, ocorre também com o professor de matemática. Então, vamos lá. Aqui é y é 1. Aqui vai ficar A e o x é menos 1. Então, vou substituir aqui menos 1 mais C. Beleza. Tenho aqui um sisteminha. Então, vamos resolver e ver o que é cada uma dessas equações. Ó, aqui, A vezes 0 ao quadrado é 0. 0 vezes o A vai dar 0. Então, esse A aqui corta. B vezes 0, 0. Então, da primeira, eu já tiro que o C vale 5. O C é igual a 5. Oba, já achei um. Vamos ver os outros aqui. Na segunda equação, a gente vai ter 3 mais 1, ou que mais é igual. Aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, 1 vezes A. B vezes 1, B. Mais C, o C é 5, já vou botar logo aqui. Na linha de baixo eu tenho 1 é igual a vezes menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, aqui vai ficar A também. 1 vezes A, positivo. Menos 1 vezes B, bom, aí vai dar menos 1 mesmo. Então, vai ficar menos B. Mais C, então, mais 5. Tem um sisteminha aqui de 2 letras, A e B, e 2 equações. Dá para resolver tranquilo. Vou arrumar ele aqui. Espera aí, deixa eu só botar ele mais arrumadinho. Passar esse 5 para o outro lado, né? Então, aqui vai ficar A mais B, e aqui o 5 vindo para cá vai ficar negativo. Deixa eu botar só na ordem que a gente costuma ver. Ó, vai ficar A mais... Opa! Espera aí que o meu B ficou meio borradinho. A mais B, e vai ser igual, então, a 3 menos 5. Aqui vai ficar A menos B, vai ser igual a 1 menos 5. Então, isso aqui vai ficar... Deixa eu continuar aqui embaixo. Descer mais um pouquinho. Então, a primeira equação vai ficar A mais B igual a menos 2. A segunda equação vai ficar A menos B igual a menos 4, ok? Esse sistema, a melhor maneira de resolver ele é por adição, porque ele já está prontinho para eu somar e sumir com uma das letras. É isso que eu vou fazer. Dá para fazer por substituição? Dá, claro, sempre dá, mas esse aqui é mais rápido se eu fizer por adição. Quando eu somar os dois, A mais A, 2A. B com menos B, corta, cancela um com o outro, 0. Já some o B, por isso que eu falei que ele estava prontinho. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Se 2A é igual a menos 6, é porque A é igual a menos 3, né? Metade. Então, A é menos 3. Agora, faltou só o B para eu resolver. Volto em qualquer uma que for mais simples para resolver. Vou escolher a primeira, porque, em geral, a gente prefere a soma do que a subtração, né? Então, aqui vai ficar menos 3 do A mais B igual a menos 2. Então, o B é menos 2, passo 3 para o outro lado, troca de sinal. O B, 3 menos 2, 1, positivo. Tenho A, B e C, tenho a fórmula geral. A fórmula geral vai ser, deixa eu só botar em outra cor. Não, deixa eu botar em azul para ficar bem diferente do resto.
y é igual a, que é menos 3x², mais b, o b é 1, então nem preciso escrever, vou botar só x, e o c é 5. Então, a fórmula geral, a lei de formação é essa daqui, tá? Deixa eu só voltar lá no enunciado da questão. Então, ó, escreva a função f. A função f é aquela lá, então. É y igual... Espera aí que eu já esqueci. Menos 3x2 mais x mais 5. Ok? Terceira questão aqui, ó. Coisa que costuma aparecer em física, né? Física e matemática, nessa parte de movimento, elas têm... A física usa toda essa estrutura de função de matemática. Eu já falei isso quando a gente estava vendo função do primeiro grau. Não sei se os que estão aqui assistiram aquela aula especificamente, né? Mas a gente usa toda a estrutura de função. É o mesmo raciocínio de substituição de ponto, tá? Então, vamos analisar esse problema aqui, ó. Um corpo lançado do solo verticalmente para cima. Então, a gente tem aqui o chão, o corpo bolinha, sei lá, qualquer coisa, vai ser lançado de baixo para cima, e tem a posição em função do tempo dada por essa função. Então, o troço está lá, vai subir, vai atingir uma altura máxima e vai descer, né? Em que altura H... Não, em que a altura H é dada em metros e o tempo T é dado em segundos. Então, a posição H é o Y, é a altura, em metros. Então, uma hora ela está a X metros, sei lá, deixa eu usar outra coisa, 5 metros, 6 metros, 10 metros, aí ela vai descer e de novo ela vai ficar em 5 metros, 2 metros, quando chega no X, 0 metro. Então, H é a altura e o tempo é que é o X, que é enquanto o tempo vai passando, isso vai acontecendo. Então, vamos ver aqui, na letra A, ele quer a altura em que o corpo se encontra em relação ao solo no instante t igual a 3 segundos. Como t é o x da questão, como t é o domínio, a gente vai colocar, então, o t, vai substituir aqui nessa formulinha o t por 3 e vai calcular a letra A. Eu acho que eu vou precisar de mais espaço aqui, peraí. Você podia ir junto, hein? Deixa eu tentar descer daqui. Ah, ele não vai junto. Ele não vai junto, eu tenho que empurrar na mão. Ok. Então, aqui a gente tem o exercício 3. A fórmula é H de T é igual... Deixa eu voltar lá. 40T menos 5T2. 40T menos 5T2. Vamos só... e ele diz que o T vale 3 segundos, né? Gente, isso aqui é uma função do segundo grau, né? Porque eu tenho aqui o meu termo elevado ao quadrado e é o maior expoente aqui, né? Quem é o A, B e C? Ela é completa ou ela é incompleta? Ó, vou dar uma pausa que eu quero ouvir vocês. Estou falando muito. Ela é completa ou é incompleta, gente? E quem é o A, quem é o B, quem é o C? Se quiser, pode escrever no chat. Deixa eu só botar um vermelhinho aqui. Eu sei que o exercício não está pedindo isso, mas vamos treinar, porque é bom. Olha lá, gente, não consegue ver a conta toda? Aqui no... Ó, eu fiz a mão aqui, ó, 40T menos 5T2. Não está dando para ver? Isso, incompleta. Conseguiu, joia. Ela é incompleta, beleza. Quem é o A? Isso! Faltou só o sinal, né, João? Menos 5, mas é isso aí, é o 5, é o termo que acompanha no caso, o t ao quadrado, né, X ao quadrado.
Então, menos 5. Quem é o B, gente? Isso, Kaique, menos. E o B? 40. E o C? Zero. Perfeito. Kaique, eu estou vendo que você levantou a mão. Isso aí, zero. Beleza. Se o A é negativo, essa parábola ela é para cima ou para baixo? É o A que manda, hein, gente? O que acompanha o termo ao quadrado. Negativo, negativo. Ela é para cima ou para baixo? Negativo, hein? Para baixo. Para baixo, tá? Negativo, ela é para baixo. Por isso é que como é que se diz? Esse corpo aí, ele vai subir e depois descer, né? Ela é uma parábola para baixo, essa função é para baixo, tá? Agora vamos fazer o que ele pediu mesmo, tá? Para baixo, gente, para baixo. Concavidade para baixo, tá? Então vamos lá. Eu estou parando para a gente treinar mesmo, porque vocês, quem viu, já viu isso há séculos, né? E quem nunca viu, pior ainda. Então para ir, como é que se diz? Quando a gente solidifica a coisa na cabeça, né? Porque uma coisa é a gente vê, outra coisa é a coisa entrar de verdade, né? Então, por isso que eu estou parando e chamando a atenção para esses detalhes, tá? Então, vamos lá. Na terceira, então, vamos substituir o T por 3 e vamos calcular qual altura que vai ser. Eu quero, então, na verdade, o H de 3. Isso vai ser 40 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui dá 3 vezes 4, 12, vai dar 120 menos, aqui vai dar 9, 5 vezes 9, 45. 120 menos 45, quanto é que dá isso, gente? Vocês que são melhores que eu em conta de cabeça, hein? 120 menos 40 dá 80, e 80 menos 5 dá 75? É isso? Eu acho que é, né? 120 menos 45. Ó, tira um daqui, 11, 10, vai ficar 5, 11 menos 4, 7. É isso mesmo, 75. Beleza. Então, 75 metros. Depois de 3 segundos, ela vai atingir 75 metros de altura. Vamos voltar lá e ver qual que é a outra pergunta. Então, aqui é 75 metros. Os instantes em que o corpo está a uma altura de 60 metros do solo. Então, olha só, a gente tem H de T igual a 40. Quando ele dá 60 metros, a gente vai substituir isso no X ou no Y, gente? Ó, o T a gente substituiu no X. Agora não é segundo, é metro. O que vocês acham? Substitui no X ou no Y? Ou seja, no T ou no H de T? No Y, beleza. Ou seja, a gente vai pegar essa fórmula e vai igualar a 60. A gente não tem o tempo, exatamente, a gente não tem o tempo. O tempo, o T, é o que a gente vai descobrir. Deixa eu só aumentar isso aqui, tá? Fiquei com a tela muito miudinha para mim. Chegar um pouquinho para lá. 10. Eu deixei isso aqui porque a gente vai precisar dele no outro exercício. E como às vezes vocês não lembram, para não ter que ficar escrevendo à mão, que fica a letra não tão bonita assim, né? Então vamos lá. Letra B. 60 metros, então, vai ser o H de T, é onde eu vou igualar a função. A função é 40T menos 5T2. Então, aqui, fiquei com uma equação de segundo grau completa em que eu tenho que achar esse T. E aí,
Para achar o T, eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Mas olha só, cuidado, eu não posso chegar nessa função do jeito que está aqui, gente, e dizer quem é A, B e C para usar Bhaskara. Para usar Bhaskara, a função tem que estar igualada a 0, senão não vai funcionar. Então, eu tenho que passar aquele 60 para o outro lado e ficar com a equação assim, ó. Aí vai ficar menos 60 igual a 0. Agora eu estou com a minha equação bonitinha para eu ver quem é A, quem é B e quem é C e usar a fórmula de Bhaskara. E aí, gente, quem é o A? Por isso que é importante saber localizar, porque senão a gente não consegue usar Bhaskara, a gente erra no Bhaskara. Aí tem que saber bem quem é o A, B e C. O A, vocês já tinham dito lá em cima, né, gente? Só que aqui o C não é 0, porque aqui eu estou igualando a 60. Então, o A é menos 5. Deixa eu botar em preto mesmo. Não, preto. O A é menos 5. O B é o que acompanha o T sem elevar ao quadrado, é 40. Ai, gente, peraí. Aqui, menos 5, aqui é 40. E o C é menos 60. E aí eu vou usar, então, formulinha de Bhaskara, que está aqui embaixo. Essa equação aqui, os números estão bem grandes. Uma sugestão, quando é possível, nem sempre é a gente tentar dividir tudo por um mesmo número. Por exemplo, se todos fossem números pares, dividia por 2 para poder trabalhar com números menores. Nesse caso aqui, todos são múltiplos de 5, dá para dividir por 5. Então, como eu só quero o valor da raiz, eu posso dividir por 5, tá? Para trabalhar com números menorzinhos. Então, eu vou dividir por 5, vai ficar 8. Aqui vai ficar 1. E aqui 60 por 5 dá 12. Eu fiquei com uma equação equivalente, tá? E vou ter que fazer de novo o A, B e C de novo para essa equação equivalente, porque vai ser esse outro A, B e C que eu vou trabalhar. Então, aqui o A é o que acompanha o T ao quadrado, é menos 1. Não é 0, hein, gente? É menos 1. O B é 8 e o C é menos 12. E aí eu vou usar essa fórmula de Bhaskara aqui, ó. Vamos lá usar a formulinha de Bhaskara. O X, que no caso é o T que a gente quer, né? Vai ser menos B, então vai ser menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem é o delta? Eu não vou fazer o delta separado, não. Vou fazer tudo aqui dentro da mesma fórmula, tá? B2, ou seja, 8 ao quadrado. Tá acompanhando aí, né, gente? Ó, menos 4AC. Então, menos 4 da fórmula, vezes o A que eu estou usando é menos 1. Deixa eu botar parênteses aqui. Vezes o C, que é menos 12. Ok? Sobre 2A, que é menos 1. E aí a conta. Tem que resolver essa conta aí. Então, vai ficar menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 64, menos, com menos dá mais, Menos 58. Menos 58. 58 não, 52. 52, vou acreditar em você, hein? Obrigada. Não, 52? Não, 48, né? É, 48, desculpa. Ah, tá. Já ia. Que aí depois dá aquelas raízes doidas, né? E 64 menos 48 vai dar quanto? Aqui embaixo vai dar menos 2. Aqui dá menos 8, mais ou menos 12, né? Não, não é 12, não. Não, não é 12. Aí, deixa eu fazer. Aqui vai dar 14. 24. Não, acho que não, hein? 6. Aqui vai ficar 5. Não é 16, não? E aí? Meu Deus, estou errando muito feio. Não, eu também. Não, tanto que eu tive que montar aqui, porque
Gente, o importante é participar. Vamos lá. Menos 2. Deixa eu apagar aqui. Então, que bom, tem uma raiz exata, vai dar para calcular bonitinho. Menos 8 mais ou menos. Raiz de 16 é 4. E aqui sobre menos 2. Aí vai ter duas raízes, né? Porque eu vou dividir isso aqui para somar e subtrair. Então, vai ficar menos 8 mais 4 sobre o menos 2 e menos 8 menos 4 sobre menos 2. Menos 8 com mais 4 dá menos 4 sobre menos 2. Menos com menos na divisão é igual a multiplicação, dá mais. Então, esse aqui é 2. Aqui, menos 8 com menos 4, soma e repete o sinal. Soma e repete o sinal, vai dar menos 12. E aqui, menos 2. Divisão, sinais iguais, positivo. Então, aqui vai dar 6. Isso que a gente está procurando é o tempo. Então, isso é 2 segundos. Esqueci de botar aqui a unidade. Se fosse professor de física, já dava 0 aqui para mim. Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu botar aqui os segundos, né? Então, isso aqui é 2 o quê? 2 segundos. E aqui são 6 segundos. Em vez de botar só o S, eu vou botar segue, porque às vezes a gente vê S, fica parecendo que é outra variável que está entrando. Não, não é variável nenhuma, já acabou, já resolvemos. Então, ela vai atingir a altura de 60 metros depois de 2 segundos. Ó, como ela é simétrica, né? Então, 2 segundos depois ela atinge 60 metros. Aí ela sobe, sobe, sobe. Depois, quando ela desce, 6 segundos depois ela já está descendo e atingindo a mesma altura de 60 metros. É isso que quer dizer aí esse probleminha, tá? Então, 2 e 6. Esses são os instantes em que esse corpo está à altura de 60 metros. 2 segundos e 6 segundos. Deixa eu dar uma descida aqui. 4. Determine se existirem os zeros das funções quadráticas abaixo. Todas são a mesma coisa, gente. Determinar o zero da função é resolver Bhaskara. É igualar a zero e, no caso ali, usar a fórmula de Bhaskara. Deixa eu ver se eu consigo... tá. Eu não vou fazer todas, porque usar Bhaskara é só para relembrar, né? A gente até acabou de fazer uma aqui. Então, vamos fazer uma delas. Vocês querem escolher A, B ou C, hein? Que a gente faz? Vocês acham? A, B ou C? Vai A. A mesmo? Ok. Então, vamos fazer a A. Antes de fazer, vamos dar aquela treinadinha básica. Deixa eu fazer aqui do lado. Acho que do lado é melhor, né? Vou fazer aqui do lado. Então, esse é o exercício 4. E a gente vai resolver a letra A. Vamos ver, então, quem é A, B e C desta função da letra A. Ops, que A é barra aqui, é A com igual. Quem é o A dessa função, quem é o B e quem é o C. A gente precisa disso para resolver Bhaskara. Quem é o A, gente? Termo que acompanha x ao quadrado. É 1. Isso, 1. Quem é o B? Menos 4. Menos 4. E quem é o C? Menos 5. Menos 5. Essa parábola vai ser para cima ou para baixo? Ó, lembra que quem manda Para cima. Isso, perfeito, é o A. O A é positivo, não importa se ele é pequenininho, como 1, por exemplo, significa que é positivo para cima essa parábola, tá? Vamos lá, a fórmula de Bhaskara está ali. Menos B é mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, aqui vai ficar menos o menos 4, que é B, né? Menos B, mais ou menos raiz do menos 4 ao quadrado, B2. Estou fazendo delta já junto, tá? Menos 4AC, então é menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5.
botar parênteses aqui, porque não é para fazer conta de menos, é para fazer vezes, sobre 2A, 2 vezes 1. Isso aqui vai ficar menos com menos, do lado de fora eu tenho 4 positivo, mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado dá 16 16. positivo, né? E Vai aqui dar vai... 16 menos 20. Ih, 16 menos 20, então já vimos que vai dar um problema. Quer dizer, não é problema, mas... eu queria apagar um pouco aquela barra ali. Só que ela Não, apaga 16 tudo. mais 20, eu acho. Acho que é Ah, 16 é mais 20. mais, isso mesmo, tem razão, menos com menos vai dar mais aqui, beleza. Isso mesmo, é mais. Então não vai dar problema. Senão não ia existir a raiz real, só isso. Não ia existir o zero da função. Aqui então vai ficar 4 mais ou menos 36, raiz de 36 sobre É 6. 2. Que é 6, isso. Deixa eu continuar no cantinho de cá. Então, vai ficar 4 mais ou menos 6 sobre 2. Então, vamos ter 2 raízes novamente. Ah, por isso que são 3. Uma provavelmente não vai ter raiz nenhuma e a outra deve ter uma só para ver os 3 casos. Bom, aqui deve ser 4 mais 6 sobre 2 e o outro 4. Deixa eu descer um pouquinho. 4 menos 6 sobre 2. Então, aqui vai dar 10 dividido por 2, que dá 5. E esse aqui dá menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. Então, as duas raízes são menos 1 e 5. São os dois zeros dessa função aí. Tá? Determine, por isso que ele botou se existir, deve ter uma aí que não vai existir. Essa daqui, então, tem 5 e menos 1. Ok? As outras, mesma coisa, gente. É só colocar na fórmula de Bhaskara. Tem que saber quem é A, B e C. Mas esse exercício está bem bonitinho, porque ele está tudo na ordem, né? O A aqui vai ser menos 1, B2, C menos 6. A4, B20, C 25. Já vi que essa aqui que é a que não tem raiz. Porque esse C está muito grandão. Vamos ver aqui a número 5 aqui. Qual deve ser o valor de P, de modo que a função dada por, função de segundo grau aqui, admita apenas uma raiz real? Estou olhando aqui. Quem é que me diz quantas raízes tem uma função? É o discriminante delta, né? O delta diz quantas raízes tem uma função. Relação entre delta e as raízes. Se ele quer uma raiz, a gente vai ter que ter o delta igual a 0, para ter uma raiz só, tá? Então, vamos voltar lá naquele probleminha. Ele quer uma raiz, então eu vou ter que achar um delta e botar ele 0. Deixa eu ver se vou precisar de mais espaço. Não, acho que eu já dei. Mais um pouquinho só. Então, esse aqui é o exercício 5, né? 5. Então, aqui é o exercício 5. A função do problema é f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais p menos 1. E a gente tem que resolver isso, achar um p de forma que o delta seja 0. Para eu achar o delta, eu preciso do A, B e C, né? Porque quem que é o delta? O delta é B2 menos 4AC. E eu vou ter que fazer isso igual a 0. Para isso, a gente tem que achar, então, quem é o A, o B e o C dessa função, os coeficientes. Então, lá, gente, quem é o A aí? 1. Quem é o B? 4. Menos 4. Menos 4. E o C é tudo que sobrou que não tem x. Então, é o P menos 1. É essa expressão aí, P menos 1.
Vou botar isso lá no delta. Então, vai ficar B2, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4AC, menos 4 vezes o A é 1, o C é P menos 1, parênteses nele. E esse delta tem que ser 0, então eu tenho que igualar isso a 0. E vou resolver para achar o P. Fiquei com uma equação que tem uma letra, então resolve facinho. 0 vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. 4 Vai dar vezes... P. Aqui dá 4. Esse 4 aqui, do lado de fora, tem que fazer distributiva com o pessoal que está dentro ali do parênteses. Então, aqui vai ficar 16 menos 4P. Menos com menos vai dar mais 4. Bom, vou passar o 4P para o outro lado e somar o que está do lado de cá. Então, aqui vai ficar 4P positivo. Passei ele para o outro lado, né? Deixa eu até indicar aqui, ele veio para cá. E 16 com 4 vai dar 20. Então, P vai dar 5, né? 20 dividido por 4. O valor de P, para que tenha uma raiz só, é 5. Quando P for 5, o delta vai dar 0. E se o delta for 0, vai ter só uma raiz. Deixa eu voltar lá só para anotar o resultado. Tá? Então, para a gente ter uma raiz real, é fazer delta igual a 0, e nesse caso o P vai ser 5. Vamos lá, esse 6 aqui, ó, probleminha mais capcioso, do tipo que pode cair no Enem quando vocês fizerem mais para frente. Sabe-se que a área da região sombreada vale 14 metros quadrados. Eu ainda não fiz esse exercício, não. Mas ele está dizendo região sombreada, eu estou entendendo que é tudo menos esse quadrado branco, tá, gente? Pelo que dá para ver aqui desse desenho, tá? Então, 14 é essa região aqui em cinza. O ABCD é um quadrado e ele dá o lado desse quadrado, 2x menos 10. Quer saber o valor do x? Então, a gente tem que montar uma equação aí, né? Uma equação que traduza esse problema. O que a gente pode fazer para achar a região sombreada? A gente pode calcular o valor todo do retângulo grandão e tirar esse quadradinho branco, né? Então, o retângulo grandão menos o quadradinho branco, grandão, não, esse não é o sombreado, é o retângulo todo. Espera aí, borracha. Paguei tudo menos o que eu queria pagar. Então, vamos lá. O retângulo todo menos o quadradinho vai me dar região sombreada. Sombreada. Gente, deu para entender isso? Retângulo todo, tiro esse quadrado, né? Que é como se eu abrisse um buraco aqui, eu vou ter essa região em volta. Então, vamos ver, qual é a fórmula do retângulo todo? Fórmula do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou ter que fazer x menos 3 vezes x mais 2. O retângulo todo é x menos 3. Depois eu vou passar lá para baixo para não ficar embolado aqui, tá? Vezes x menos 2. Menos o quadradinho. O que é a área de um quadrado? Lado vezes lado. Ele me deu o lado. O lado é... Ai, gente, tem hora que esse troço não escreve. Espera aí. O quadradinho é 2x menos 10. Então, a área desse aqui vai ser 2x menos 10 ao quadrado. Ou 2x menos 10 vezes 2x menos 10, tanto faz. Isso aqui é igual à região sombreada, que ele diz que vale 14. Formulinha bonita, né? Vou botar ela lá embaixo para a gente resolver. Não tem espaço. Vou precisar mais espacinho aqui e copiar ela aqui para baixo.
Então, o que a gente está fazendo? Repetindo, a gente está pegando a área do retângulo, tirando a área do quadrado, e isso dá 14, que é a região sombreada. Aí. E aí ficou x... Peraí, deixa eu voltar lá, porque eu já esqueci. X menos 3 vezes x menos x mais 2 aí. Botei menos aqui, é mais. Que é esse lado vezes esse, né? Base vezes altura. X menos 3 vezes x mais 2. Menos a área do quadrado, que é lado vezes lado, 2x menos 10. 2x menos 10 ao quadrado. E isso aqui dá 14. Eu vou passar isso aqui para o outro lado, só porque esse negócio do menos na frente tende a confundir a gente com sinal, tá? Então, vou começar. Esse aqui tem que fazer distributiva, ó, esse vezes X ao esse. quadrado. Isso. Eu acho que, professora, eu acho que Oi? vai dar x ao quadrado menos x menos 6. Nesse aqui, né? Eu acho que também. É. Deixa eu até fazer aqui. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, 2x. E aí, quando eu distribuir agora o 3, vai dar menos 3x e 3 vezes 2, 6, só que negativo. Tá. Eu vou deixar aqui 14 e vou passar esse termo aqui para o outro lado, só para não fazer confusão de sinal, porque aí vai ficar... ainda tem um menos ali do troço. Deixa eu passar ele para cá e fica mais... Raiz 2x. quadrada. Isso. Não. Só estou passando para tirar esse menos aqui, ó. Aí ele virou mais, tá? Então, aqui, deixa eu ver, vai ficar então x2, 2x com menos 3x dá menos x. E menos 6. Tinha um 6. Agora aqui é que... Porque tem mais e menos, né? Às vezes faz confusão, é melhor fazer a conta mesmo. Aqui, 14. Esse aqui, ó, quem lembra de produto notável, faz pelo produto notável. Quem não lembra, pode fazer lado vezes lado, ou seja, faz a distributiva dele com ele mesmo. 2x. Eu tenho que configurar essa canetinha para ela ficar menos sensível. 2x menos 10 vezes o 2x menos 10. E faz a distributiva aqui, tá? Que dá na mesma. Esse com esse, esse com esse. Menos 10 com esse, menos 10 com esse. Ou faz o produto notável. O que é o produto notável desse? Quadrado do primeiro menos 2 vezes... Ô, senhor! Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Não bota o sinal de menos aqui, porque ele já está na frente do termo. Mais... Não, mais. É sempre mais o quadrado do segundo. Isso. E então vai ficar... Ou faz a distributiva aqui, que dá a mesma coisa, tá? Aqui vai ficar x2 menos x menos 6... 14. 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. E aqui vai dar 100. Ó, se fizer a distributiva, dá a mesma coisa. 2x vezes 2x dá 4x2. 2x vezes menos 10 vai dar 2 vezes 10, vai dar menos 20x. Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20x. Menos 10 vezes 10 dá positivo 100. Então, vai dar 4x2 menos 40x mais 100.
que foi a mesma coisa que a gente achou aqui, tá? Então, aqui é ou, faz isso. Agora vamos arrumar, né, gente? Para resolver uma equação de segundo grau, ela tem que estar igualada a zero para eu poder usar Bhaskara. Então, ou passa tudo... Eu vou passar esses 3 para cá, que eu acho mais fácil, né? Então, vamos ver aqui. Vai ficar 14 mais 4x2. Vou fazer logo essa conta aqui para ficar menor, né? 100 menos 40 dá 60. E passando esses carinhas para cá, vai ficar menos x2 mais x e mais 6. E isso tudo vai ser igual a zero. Aí, o que a gente pode somar? Tudo os termos semelhantes, né? Então, a gente pode somar... Gente, só um minuto. Deixa eu desligar aqui. A gente pode somar x ao quadrado com x ao quadrado, juntar, né, no caso. Se for conta de menos, faz menos. E o x com x e os números com números. Então, aqui eu tenho 4x2 menos x2 vai dar 3x ao quadrado. 14... tá, já usei esse. X só tem esse aqui. Vai dar 80. Vai dar 80? 60 com 6 vai dar 66, 76. É isso mesmo, 80, perfeito. Mais 80. Igual a zero. Aí agora é só fazer o A, o B e o C e usar Bhaskara. Então, vamos lá. Esse não vai dar para simplificar, não tem como dividir, a gente vai ter que usar esses valores mesmo. A, B, C. O A aqui, então, é o que acompanha o X, 3. O x ao quadrado, né? O B é o que acompanha o x, é 1. E o C é o 80. E vamos lá para a fórmula. Então, vai ficar menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de B2 menos 4AC. E esse não vai ter raiz. Aí aqui vai dar... É isso mesmo, gente? É, né? É. Aí aqui sobre 2A, sobre 2 vezes 3. Então, aqui vai ficar menos 1, mais ou menos, 1 ao quadrado é 1, 3 Vai dar vezes... 240. 240 negativo, né? 240. 2 vezes 6. Então, isso aqui vai ficar menos 1, mais ou menos, 239 negativo. Escreve. 239 raiz sobre 6. Essa raiz aí não pertence aos reais, então isso não pertence ao conjunto dos reais. Não tem solução real. Então, alguém colocou algum valor aqui que não era, não bate. Não bate. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente fez certinho. Tarará! Retângulo grandão, a não ser que ele estivesse falando que 14 é essa multiplicação aqui, mas aí ele não teria que ter dito região sombreada, teria que ter dito que é a região do retângulo, né? Se ele está falando região sombreada, do jeito que está escrito, o certo é fazer essa área toda menos a do quadrado. Eu não tinha testado essa questão antes, mas estou vendo que... Deixa eu só ver se a gente errou alguma conta aqui. 2, 6 negativo, menos 3x e mais 2. Que vai dar menos 1. E do lado de cá, o quadrado a gente fez por duas maneiras diferentes, deu a mesma coisa, duvido que esteja errado. Esse aqui, 100 menos 40 vai dar 60. 60 com 14 dá 74. 74 com 6, 80. Tá certo. E esse aqui vai virar x, gente, a princípio,
tem algum erro, provavelmente, no enunciado, tá? Depois eu vou tentar fazer, aí eu falo na aula que vem, se de repente o que ele quis dizer, mas aí ele teria que ter escrito de outra forma, o que ele quis dizer é que 14 era a região toda, tá? Vou tentar fazer assim, para ver se depois está certo, tá bom? E a última coisa para fechar, some produto das raízes, que também a gente usa essas fórmulas da soma e do produto das raízes para resolver algumas equações de segundo grau sem ter que usar Bhaskara. Não dá para resolver todas, porque a gente só consegue fazer quando os números dão inteiro, né? Aí que dá para tentar fazer, porque às vezes da fração, da decimal, aí fica muito difícil você saber que dois números que multiplicados dão 3/4, né? Mas quando o número é inteiro, bonitinho, dá para tentar resolver por soma e produto, tá? Então, a fórmula da soma, ou seja, se eu somar as duas raízes, x1 e x2, a fórmula da soma é menos b sobre a. E a fórmula do produto, a multiplicação das duas raízes é c sobre a. Então, a gente costuma escrever que o S é menos b sobre a e que o P é c sobre a. Vou resolver essas duas aqui, ó. Determine a soma e o produto das raízes dessa equação aqui. Então, vamos fazer aqui no cantinho. Deixa eu puxar aqui com uma... Então, primeiro eu tenho que saber quem é A, B e C, né, gente? Como sempre, precisamos saber os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C para eu poder botar na fórmula. O A, tá na ordem bonitinho, né? O A é 3, o B é 2, que acompanha o X, e o C, menos 5. Então, para eu calcular a soma, eu tenho que pegar menos B sobre A. Então, vai ser menos 2 sobre 3. Ó, tá vendo? Já é um que não daria para usar essa informação para resolver como se fosse Bhaskara, porque como é que é muito difícil a gente achar dois números que deem menos 2/3, fazer isso de cabeça, né? E o produto é C sobre A. Então, vai ficar menos 5 sobre 3. E acabou. É só isso que ele quer. Determine a soma e o produto está aqui. A soma das duas raízes vai dar essa fração e quando eu multiplicar essas duas raízes vai dar esta fração. Com certeza as raízes são uma fração que tem o denominador 3. Isso já deu para perceber. Se a soma... produto deve ser 1/5 e a outra... Bom, mas enfim, deixa para lá. Ele só queria só a soma e o produto. Se quiser achar as raízes, teria que usar Bhaskara mesmo. Vamos ver aqui a 8. Determinar K, a fim que o produto das raízes dessa equação seja 4. Então, a gente pode tentar resolver Bhaskara e multiplicar para dar 4, que vai dar muito trabalho, ou a gente usa a formulinha do produto, que é isso que a gente vai fazer agora. Só que ficou com pouco espaço aqui. Deixa eu... Então, a gente vai pegar e ver o produto. Para saber o produto, preciso dos coeficientes. Ah, não, essa caneta não. Essa. Então, vamos ver quem é A, quem é B, quem é C. Desta equação aqui. Gente, a última, hein? Acorda aí o povo que já está com fome, que ainda... Vamos, já estamos no fim, hein? Vamos lá. Quem é o A, B e C aqui, gente? Pode pôr no chat. 2 é A, B é menos 9 e C é K mais 3. Isso. Então, o A é 2, o B é menos 9. Alguém tinha posto uma coisa no chat aqui. Ah, foi a Ana Carolina. Você acha que é 40x? Qual 40x que você está falando? De qual questão que era, Ana Carolina? Nem vi, que eu estava aqui na anterior.
Isso, professora. Era 40x quando multiplicou no produto notável lá. Ah, tá. Mas foi o que a gente achou, não foi? Deixa eu voltar lá. Não, você fez 40 menos 100. 40x e 100. Ah, aqui tinha um X. Obrigada. Ah, então esse foi o erro, Ana. Você já pegou aqui, é isso mesmo. Por isso que deu errado. Aí tem que apagar tudo para baixo aqui. Isso mesmo, aqui tinha um X. Eu nem reparei que aqui tinha o X e aqui não, né? Que eu esqueci de botar. Por isso que eu falei, gente, fica atento que professor de matemática também tem, como é que é? Déficit de atenção às vezes. Então, esse que foi o erro nessa questão aqui. Deixa eu só refazer essa, e aí a gente termina aquela última lá, tá? Pronto, por isso que deu zica aqui. Deixa eu apagar, paga. Então, aqui é 40x. Então, aqui vai ficar 14 mais o 4x2. Então, não podia diminuir um do outro, né? Porque aqui é x. Aqui vai ficar menos 40x mais 100. E aí, passando tudo para o outro lado aqui, vai ficar menos x2 mais x e mais 6. E isso igual a zero. Então, vamos ver. O 4x com menos x2 vai dar 3x2. O x, então, tem dois termos, vai dar 39 negativo. Menos 39x. Né? Número feio, né? E o C vai ficar 100 com 6 dá 106. 106 com 14 dá 120, né? É. Então, esse aqui é 120. Igual a zero. Aí vai ter outro A, B e C, né? Deixa eu descer aqui. Deixa eu apagar aqui. E apaga aqui. Então, aqui, o A vai ser 3, o B é menos 39 e o C 120. Dá para simplificar por 3. Dá para dividir por 3 para ficar menos chatinha essa conta. Como é que eu sei que divide por 3? Os números que dividem por 3 estão na tabuada do 3 ou a soma deles está na tabuada do 3. Então, se eu somar aqui, dá 12, que está na tabuada do 3. Se eu somar tudo aqui, dá 3, que está na tabuada do 3. Então, eu já sei que todos vão dividir por 3. Então, dividindo por 3, aqui vai ficar x2. Esse daqui vai dar 13, né? E esse 40. aqui, 40. Já ficou melhor, né? Agora vamos ver de novo o A, B e C. Então, o A vai ficar 1, o B menos 13 e o C 40. Vamos usar a Bhaskara aqui, vamos ver se agora vai. Então, vai ficar menos B, ou seja, menos 13, mais ou menos... Ei, que isso que eu fiz aqui? Raiz de B2, ou seja, menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sobre 2A. Então, aqui vai dar 13 positivo, mais ou menos. 13 ao quadrado é 169. 4 vezes 4, 16. Então, vai dar... 160. Isso aí. Acho que essa vai sair, hein? Agora vai. Então, aqui vai ficar 13 mais ou menos, raiz de 9 sobre 2. Vai dar 13 mais ou menos 3 sobre 2. Deixa eu descer mais um pouquinho. Não, dá para ir para o lado também. Então, aqui vai ficar 13 mais... Espera aí, deixa eu separar os dois resultados. Não pagou igual também. Então, vai ficar 13
com 3. Ai, gente, desculpa, não sei porque de vez em quando ele fica fugindo aqui. 13 mais 3 sobre 2 e 13 menos 3 sobre 2. 13 mais vai dar 16 sobre 2, que vai dar 8. E aqui vai dar 10 sobre 2, que vai dar 5. Ups. Então, esse aqui vai dar 8 e esse aqui vai dar 5. Estranho, né? Tem 2 valores possíveis para o x nesse desenho. Só se for... deu 2 valores possíveis. Depois eu queria experimentar e ver o que quer dizer isso. Um é 8 e o outro é 5. Será que ele está querendo dizer que 2 vezes 8, 16. 16 menos 10 vai dar 6. Se for 5, não serve, porque o quadrado vai zerar. Aí você não vai ter o quadrado. Ele não vai existir, né? Você só vai ter a área do retângulo de fora. Seriam as 2 possibilidades que ele está falando. Acredito que, se ele disser que o quadrado não pode ser 0, aí tem que ser 8 mesmo. Tá, gente? Não sei por que aqui o meu computador deu uma baixa de energia, que ele está conectado na tomada, mas espero que não caia. Não vai cair, não. Deixa eu... Tá, deu para entender? Olha, eu tenho 2 valores para x. X igual a 5 ou x igual a 8. Só que se eu substituir por 5, o quadrado zera. Então, eu vou ter só a área do retângulo grandão. Ele aqui não especificou, mas se ele quer que isso seja um quadrado que tenha área mesmo, que exista, então a única solução seria essa aqui, x igual a 8, que aí vai dar 16, 16 menos 10, eu vou ter uma área 6 aqui, e aqui vai ficar 8 com 2 vai dar 10, e 8 menos 3 vai dar 5. Aqui vai ser uma área de 50, né? Ok? Vamos só terminar aquele último, então, que a gente estava fazendo, do produto, que já passou um pouquinho. Eu ainda dou outra aula depois dessa. Peraí, C, então, vocês já tinham falado, né? Era K mais 3. E a gente tem que achar o produto das raízes. Que esse produto tem que ser igual a 4, ou seja, C sobre A é o produto, né? Das raízes. Isso tem que ser 4. Então, o C é K mais 3, sobre o A, que é 2, isso tem que ser 4. Ai, meu Deus. Tem que ser 4. Como é que a gente resolve isso? Passa o 2 para o outro lado multiplicando. Está dividindo? Passa a multiplicar. Igual multiplicar cruzado, só que eu vou multiplicar um lado só, porque aqui é 1, então não precisa ir para lá, né? Aí, então, a gente vai ter que o K mais 3 vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Ou seja, o K é 8 menos 3 é 5. Se o K for 5, o produto das raízes vai ser 4. Muito mais rápido do que ter que fazer Bhaskara com isso aqui, né? Imagina, Bhaskara com esse K no meio, não sei nem se vai conseguir resolver, porque resolver uma raiz que tem um K dentro, e aí as 2 raízes você vai depois ter que multiplicar uma pela outra para igualar a 4, e aí você vai achar o K, né? Aqui é muito mais rápido. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui. Peraí, cadê? Stop share. Pronto, parar de compartilhar. Tudo bem, gente? Sim? Ana Carolina, muito obrigada. Eu só ia perceber aquilo quando eu fosse refazer depois. Aí, pelo menos agora já ficou certinho, né? Tá bom? Meus queridos, então, ó, semana que vem, a gente provavelmente deve ter a nossa aula na quinta-feira, porque normalmente a gente faz quinta, né? Eu só passo para quarta quando ou vocês têm alguma aula na quinta, ou, no caso, na outra semana fui eu que não pude, porque faltou luz aqui no meu prédio, ia faltar, né?
Fala, Matheus. Pode falar. É Matheus que tá falando? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Por que algumas outras matérias não dão aula? Online, porque a FATEC não obrigou os professores a fazer. Tá? Eu vou ser bem franca. Por que não obrigou? Porque tem professor que não tem equipamento, não tem um computador que consiga suportar essas plataformas, tem computador velho ou não tem, né? E tem professor que não sabe mexer mesmo nisso, né? Então, na equipe de matemática, a gente tem pelo menos metade da equipe ou tem computador e sabe, quer dizer, tem computador e sabe, né? Tanto que no início tinha professor que não estava dando aula, porque quando começou a pandemia, a pessoa estava com um computador meio velho, tiveram 2 professores nessa situação. E aí eles viram que não dava, não conseguia fazer nada, as coisas não funcionavam, né? Você não consegue entrar com um Zoom. O meu computador nem é muito novo. O Zoom, ele tem um negócio, eu não estou partilhando a tela mais, né? Mas ele tem um negócio de botar um fundo atrás, né? Se você quiser, tem uma professora da nossa equipe que dá aula na PUC, ela bota o fundo da PUC atrás, fica super legal. O meu eu tentei fazer isso, não aceita, fica tudo embaçado. E aí ele diz que é porque o computador não tem um processador X que tenha tal potência, então eu não consigo fazer isso. Agora, mas consigo dar aula online, consigo baixar o Zoom, consigo fazer várias coisas, porque ele não é tão velho assim. Mas 2 professores nossos tiveram que comprar equipamento, porque não funcionava, né? Então, a FATEC não obrigou as pessoas, você tem que comprar um equipamento, ou você tem que saber, porque tem gente que não sabe mesmo, nunca usou, não tem facilidade de mexer com a plataforma. O meu filho está no 3º ano do ensino médio, ele está fazendo pré-vestibular, né? Está fazendo lá no PH. E ele estudando para o 2º, né? E aí ele está fazendo esse pré-vestibular por causa do Enem. Então, no PH, ele tem um professor de química, tinha, né? Um professor de química que era ótimo em sala de aula, maravilhoso. Mas aí, quando começou a aula online, ele era péssimo, tadinho. Ele não sabia mesmo, ele fazia as coisas no papel e mostrava para o aluno assim: olha, tá vendo aqui? Você viu? Ó, eu resolvi aqui. Aí meu filho disse que estava horrível, eu não conseguia acompanhar a aula dele, porque o camarada era muito bom em sala de aula, mas não foi treinado para trabalhar com equipamento digital, né? Então, o que acontece? Aí depois ele até pediu para trocar de turma, o professor, enfim, agora está tendo aula híbrida, né? Então, esse professor dá aula lá no curso e tem outro que dá à distância. Então, o que acontece? A FATEC não obrigou os professores a fazer, pelo menos não até agora, né? Se acontece que pode ter disciplina que nenhum professor ou consiga ou tem equipamento, e aí acaba que não tem a aula, entendeu? Isso que acontece. Esse ano não vai ter aula presencial. Para o ano que vem, a gente não sabe como é que vai ficar, se vai ficar no híbrido, mas eu acredito que vai ter uma certa pressão para que exista aula online de todas as disciplinas, mesmo que não sejam todos os professores, entende? Vocês, essas 2 turmas que eu estou dando aula hoje, 41, 42, vocês 2 são os meus alunos. Mas eu dou aula sexta-feira, por exemplo, para a turma de uma professora que ela faz todo o material e manda para a gente que ela mexe bem no Word, mas ela não tem internet decente na casa dela para dar aula online. Então, eu peguei as turmas dela e dou aula para as turmas dela na sexta, entendeu? Porque isso aí do mesmo jeito que para vocês, para muitos alunos, está complicado assistir porque também não tem internet, o equipamento não funciona, né? Para os professores também, entendeu? Esclareci, Matheus. Kaique, perguntando se a matéria está no site da matemática. Sim, a matéria que está no site, deixa eu partilhar de novo, porque eu vou partilhar, é esse aqui, ó. A matéria que está no site é essa aqui, que eu vou falar dela na próxima aula, tá? É esse PDF aqui. Por que eu não quis dar aula com ele? Eu peguei até esses 2 exemplos, a gente resolveu no início, tá? Valor numérico também. Aí a gente fez também essa questão de, dado 3 pontos, achar a fórmula, tem resolvido lá. Raízes, ele fala aqui do Bhaskara, resolve uma coisinha de Bhaskara, fala do delta,
fala do gráfico, mas não tem o desenho. Fala aqui da concavidade. Aí até tem o desenho aqui depois. É o que a gente viu na aula hoje. E aí depois ele vai para o vértice. Eita, está escrito errado aqui. Quem fez, nem reparei que está certo e que está errado. Que vai ser a próxima aula, tá? Então, eu não entrei aqui porque aqui tem menos espaço para responder por aqui, tá vendo? Tá tudo muito grudadinho. E aí eu não quis usar esse material, mas é a mesma coisa. Esse material já está na plataforma, tá? Deixa eu parar de compartilhar de novo. Ok? Então, essa matéria está no site e tem um quiz já de função quadrática. O quiz de função quadrática, ele ainda está na plataforma CCERJ, tá? Ele não... Acho que a gente não migrou ele, porque ele já estava digitado lá. Então, vocês, para responder esse quiz de função quadrática, que eu acho melhor vocês esperarem ainda mais umas 2 aulinhas, porque deve ter coisa de vértice, sinal da função, que a gente ainda não viu. Então, nova plataforma, a nova plataforma eu mandei um e-mail para a turma ontem, Kaique, que eu mandei o link, tá? Tudo bem? Eu até posso tentar abrir aqui. Como é que eu vou fazer aqui para abrir? Para vocês verem. Mas eu mandei o link pelo e-mail. Deixa eu pensar aqui, onde é que eu tenho isso fácil? É no e-mail mesmo que eu mandei para vocês. Mas eu acho que o meu e-mail não está aberto. Eu teria que abrir aqui. Deixa eu só abrir rapidinho para vocês verem como é que está a cara. Nem tinha me ligado, né? Podia já ter aberto para vocês verem como é que está o... Espera aí, deixa eu só botar a minha senha aqui. Para vocês verem como é que está. Deixa eu partilhar aqui a tela para vocês verem onde está aqui no e-mail. Volto no Zoom. Share screen. E-mail. Está carregando aqui. Botar aqui nos enviados. Carregando. Turma. Link para os materiais do Drive. Aqui, ó. Esse e-mail que eu mandei para vocês, tá? Então, aqui, se eu clicar aqui, primeiro ano, ele vai abrir na página do primeiro ano, ó. É essa página aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Tem todas as séries, vocês podem visualizar todas as séries se quiser, tem o vídeo, tá? O início, o certo era a gente ter dado o endereço do início, né? O início é aqui, tá? Então tem uma mensagem para vocês, caros alunos e alunas, bem-vindos ao Google Site da equipe de matemática do Ferreira Viana. Selecione a série desejada, você vai encontrar as apostilas produzidas pela equipe, todas elas, os vídeos indicados nas trilhas também estão aqui, e as avaliações da segunda etapa, ou seja, da segunda, da terceira, né? Para frente, vão estar aqui. Na aba Vídeos, encontram-se vídeos de aprofundamento sobre maravilhas da matemática. Aproveitem, ok? Aí aqui tem uma frase do Bertrand Russell, e aqui, primeira série. Quando vocês entrarem aqui, vai aparecer as apostilas. Quando clica aqui, vem todo o material de texto que a gente já estava na plataforma, a gente trouxe para cá. E os quiz, tá vendo? Esse é o quiz que é de exponencial já, tá? Esse não é o de função quadrática. O de função quadrática está na plataforma CCERJ. E aí vocês vão entrar, no caso, aqui no link de Telecom para abrir o de vocês, tá? Se clicar aqui no apostilas, ó, ele vai abrir direto aqui no nosso Drive da Matemática, no Google Drive da Matemática, e aqui estão todas as apostilas, tudo que estava na plataforma a gente trouxe para cá. A gente colocou numerado, tá vendo? Lista 1, lista 2, lista 3, a última, deixa eu descer, a função exponencial já está aqui, a de função quadrática está aqui, que é essa que eu mostrei para vocês, tá bom? Está aqui, que é a 16. E todas as anteriores estão aqui também, tá? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Sim? Bom,
Alguém já saiu da aula? Eu posso... Ah, tem 6, né? Eu acho que eu já anotei o nome de todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o Kaique que entrou depois. Tá joia, gente? Então, ó, eu vou mandar então semana que vem, mando o link, tá? Para a gente ter a nossa aulinha quinta-feira, ok? Bom fim de semana para vocês. Ah, deixa eu parar de gravar.